Olá, há 2 décadas falávamos de globalização. Hoje falamos da globalização das guerras. E isso pelas lideranças que o mundo criou, não as lideranças que a humanidade precisa. É uma frase muito forte, mas é uma realidade a aproximar-se a passos largos. E, como tal, quando olhamos para isto dói. Quando olhamos para o mundo e para o estado em que ele se encontra, dói. Dói profundamente na alma humana. Dói ver a forma como a vida humana está constantemente a ser tratada. Dói ver a mentira transformada em estratégia. Dói ver a guerra apresentada como uma necessidade. Dói ver este maravilhoso planeta que é a nossa casa comum, esta casa maravilhosa que nos foi confiada, sendo tratada como se fosse apenas uma matéria para consumir, explorar, abandonar e destruir. É como estarmos a destruir a nossa própria casa. E quando olhamos para as lideranças políticas que dominam o mundo de hoje, a tentação é pensar assim: o problema está naquele líder, ou naquele outro ali, ou naquele país, ou naquele bloco. Mas talvez a verdade mais dura seja outra. As lideranças políticas de hoje não são apenas o problema. As lideranças políticas de hoje são o espelho, são o reflexo da própria sociedade. O espelho daquilo em que a humanidade se tem vindo a transformar e que é hoje. O espelho de uma sociedade que procura acumular poder e acumula poder, mas perdeu completamente a profundidade. Multiplicou os meios, mas no caminho esqueceu o fim. Que continua a crescer em tecnologia, em capacidade técnica, mas cada vez está mais pobre em consciência moral. E isso reflete-se nas lideranças. As lideranças de hoje, em grande medida, representam o mainstream do nosso tempo. Representam aquilo que está à nossa volta. Aquilo que somos nós como sociedade. Um mainstream feito de aparência, de cálculo, de vaidade, de força, mas com ausência absoluta de sabedoria, de comunicação, com ausência absoluta de verdade, de poder, sem capacidade de serviço ou espírito de serviço, e de profunda ambição, sem qualquer responsabilidade. Isso vê-se em quase toda a parte e à nossa volta, até mesmo às vezes dentro das nossas próprias casas. Vê-se quando a política já não procura formar povos, guiar povos, governar num espírito de serviço, mas apenas manipular as emoções para garantir o poder. Vê-se quando os líderes são incapazes de elevar a consciência coletiva. E eles próprios são os fomentadores e o alimento do medo, do ressentimento, da divisão, do tribalismo, da hostilidade, do preconceito. Vê-se quando a linguagem política perde toda e qualquer nobreza e se transforma apenas num mercado de slogans, entoações e decibéis. Ataques, encenações e mentiras úteis. E o mais grave é isto.
O mais grave é que a sociedade e as pessoas começam a achar que este padrão é o normal. Que é normal que a palavra pública se torne oca e vazia. Que é normal que a verdade seja torcida, destruída, manipulada. Que é normal que a vida humana seja sacrificada em nome de interesses geoestratégicos. O valor da vida é o último. Que é normal que se fale de paz enquanto se está a preparar a guerra. Que é normal que se fale de futuro enquanto se está a destruir a nossa casa comum, o nosso planeta. Que é normal que se fale de progresso enquanto se corrói o caráter do ser humano, que perdeu o seu propósito. Mas não é normal, não é essa a verdade. É apenas frequente. E aquilo que é frequente, nem por isso deixa de ser profundamente errado e profundamente doentio. Este é o estado em que o mundo está. Hoje o mundo está cada vez mais militarizado, cada vez mais dividido, mais extremista, mais polarizado e cada vez mais dividido, fragmentado. As guerras hoje multiplicam-se como fulminantes. Os conflitos escalam. A linguagem entre as nações é mais do que endurecer, é ofensiva. O medo volta a ser usado como ferramenta dos governos e de governo. E, ao mesmo tempo, a nossa casa comum, o nosso planeta, continua a ser devastado por uma lógica cega de extração de lucro imediato, da ausência de reverência e destruição por via da guerra. Guerras que se multiplicam. Nós, como humanidade, estamos a destruir aquilo de que dependemos para viver. O ar, e que nos foi dado livremente, a água, os ecossistemas, o equilíbrio da terra, a beleza do mundo, que foi um ato divino, um ato da criação que nos abençoou. Isto é profundamente assustador, porque revela uma crise muito mais profunda do que a crise política atual. Revela uma crise da própria ideia de ser humano. Quem somos nós? Deixem-me perguntar-vos. Vamos refletir sobre isto. Que humanidade é esta que escolhe um planeta vivo e o trata como se fosse um depósito de lixo e de extração daquilo que a gente quer? Que humanidade é esta que recebe o dom da vida, a graça da vida, como é, e o administra como se tratasse de uma mercadoria descartável? Que humanidade é esta que enche a boca a falar de civilização, mas continua a produzir líderes com uma ausência total de ética, sem qualquer espírito de serviço, sem humanidade e gratidão perante a grandeza da criação? É por isso que o problema das lideranças não é apenas um problema de nomes. Não, como já vimos, tem-se vindo sempre a agravar, não basta trocar os rostos, não basta trocar as siglas, não basta alternar partidos, não basta mudar bandeiras. O mal vem sempre piorando. Já repararam?
Porque se a cultura continuar a ser a mesma, os líderes continuarão a nascer com a mesma deformação. Só que a aceleração do tempo e o desgaste do meio vai produzir um cataclisma imenso. E, quiçá, o fim da nossa civilização. Que absoluta deformação. A ideia de que governar é dominar. Instituiu-se a ideia de que vencer é humilhar, ou para vencer é necessário humilhar o outro. E isto verifica-se em todas as esferas da vida, já repararam? E a ideia de que poder é controlar. Instituiu-se que a ideia de liderança é impor a nossa vontade aos outros. E a ideia de que o outro existe para que possa ser usado, neutralizado ou ultrapassado. Que erro colossal que a humanidade hoje está envolvida. Pois essa jamais será e não é a verdadeira liderança. Isto que assistimos é a caricatura da liderança com um peso destrutivo devastador. É a forma mais empobrecida e agressiva e espiritualmente infantil de liderança. Vivemos no ponto mais alto do desenvolvimento e da civilização, no entanto, o mundo voltou à Idade Média. Os grandes pensadores da paz perceberam isto de formas diferentes. Immanuel Kant compreendeu que a paz não é apenas a ausência da guerra. A humanidade ainda não compreendeu isto quando ele o tinha compreendido há muitos séculos atrás. A paz precisa de ser assente em instituições justas. Precisa de direito. Precisa, acima de tudo, de uma ordem moral que vai para além da jurídica e se consubstancia nela. Precisa de criar uma arquitetura política que contenha, impeça a arbitrariedade do poder. Gandhi compreendeu que os meios importam tanto quanto os fins. Que não se constrói um mundo verdadeiro com base na mentira. Que jamais seremos capazes de construir a dignidade através da violência, com violência. Que não se constrói uma paz verdadeira e universal com uma alma que esteja moldada pelo ódio. E vou também referir Martin Luther King, que compreendeu que o objetivo não é apenas derrotar a injustiça, o objetivo da humanidade e do certo e da verdade, mas sim ser capaz de criar uma comunidade, criar uma reconciliação, desenvolver a fraternidade, uma sociedade em que a dignidade humana não seja apenas uma mera palavra retórica bonita, mas sim se traduzem na prática numa realidade partilhada. E Hannah Arendt percebeu também algo absolutamente decisivo. Ela percebeu que quando a política perde o vínculo à verdade, se dissocia da verdade, tudo se degrada. Porque sem verdade, e a verdade é o que está certo, o espaço público deixa de ser um lugar de discernimento ou de procura de discernimento e torna-se apenas um palco de manipulação. E eis que somos chegados a Baha'u'lláh, o manifestante divino para a nossa era. E aqui o horizonte alarga-se de forma extraordinária. Porque Baha'u'lláh não oferece apenas uma crítica política, ele oferece uma visão da humanidade. Ele foi um manifestante divino que deu origem à fé Bahá'í, que veio oferecer à humanidade as soluções.
através de uma visão espiritual, civilizacional e profunda. E ele tem uma afirmação lapidar. Ele diz que a Terra é um só país e que a humanidade são os seus cidadãos. Vejam a mudança do estado de adolescência, onde se quer impor um poder e a identidade através da luta por a maturidade. Porque se esta frase fosse levada a sério e for levada a sério, o que é que aconteceria? Já viram bem? A humanidade, um só país, o mundo mudava. Mas mudava mesmo, queridos amigos. Porque deixaria de ser moralmente aceitável pensar a política como um jogo permanente de blocos que se degladiam e são hostis entre si. Deixaria de ser aceitável governar estabelecendo a divisão ou criando a divisão. E deixaria de ser aceitável construir prosperidade sobre a miséria do outro, a miséria alheia. Deixaria de ser aceitável tratar os povos como peças de um jogo de xadrez e deixaria de ser possível aceitar e tratar o nosso planeta, a nossa casa comum, como uma propriedade de interesses fragmentados, divididos. Porque se a humanidade é uma só família, então toda a política que se constrói contra essa verdade acaba por se tornar, mais cedo ou mais tarde, destrutiva. Como é possível os homens, a humanidade, nós, ainda não termos desenvolvido a espiritualidade necessária para assumir esta verdade? Baha'u'lláh fala também da justiça que é o centro de tudo. E isto é fundamental. É fundamental porque a justiça, na visão da fé Bahá'í, não se trata apenas de cumprir, punir crimes ou distribuir recursos. Vai muito para além disso. A justiça é a capacidade de nós, cada um de nós, ser capaz de ver a realidade através dos nossos próprios olhos. De não repetir cegamente a opinião do grupo. De não nos deixarmos capturar pela propaganda e aprendermos a ser capazes, pela nossa própria compreensão, de discernir a verdade para que possamos agir com retidão. Agora imagina o que seria uma liderança fundada na justiça. Uma liderança que não está constantemente na procura da vantagem do momento, mas sim a verdade do que é certo. Uma liderança que não mede sucesso por aplausos, mas sim pelo serviço que presta à sua comunidade e à humanidade. Uma liderança que não se alimenta de inimigos, mas alimenta, sim, de cada vez uma assunção maior de responsabilidade. Uma liderança que seja capaz não de usar o medo para governar, mas criar confiança para unir. Uma liderança que não olhe para o nosso espaço comum, para o nosso planeta maravilhoso, como recurso, mas como herança sagrada e que precisa de ser digna e grata dessa herança para perpetuar aqueles que vêm. E é desta liderança que o mundo precisa. Não de líderes mais duros, mais retóricos e mais espalhafatosos. Não de líderes mais agressivos. Não de líderes com um maior desempenho performativo nas televisões e nas redes sociais e que gritam, mas de líderes cada vez mais verdadeiros, mais justos, mais íntegros,
mais conscientes da interdependência humana e, acima de tudo, mais humildes diante do ato da criação, mais comprometidos com o bem comum do que com o seu próprio ego. Queridos amigos, se quisermos, basta olhar à nossa volta para aquilo que está a acontecer. E é aqui que é preciso dizer, e eu vou dizer algo que eu considero ser muito importante. A solução para o mundo, queridos amigos, não passa e não será apenas política. Porque a crise do mundo não é uma crise apenas política. É uma crise de caráter. É uma crise de educação. É uma profunda crise espiritual. Uma crise da forma como formamos o ser humano. Uma crise de como nos recusamos a sair do estado da adolescência para crescermos e passarmos para o estado da maturidade e do estado adulto, que é o nosso. Ensinamos a competir antes de ensinar a servir. Ensinamos a acumular antes de ensinar a cuidar. Jovens, velhos. Ensinamos a vencer antes de ensinar a compreender a realidade. Ensinamos o sucesso, a obtenção do sucesso, antes de ensinar sobre como nos tornarmos dignos. E depois queixamos-nos do tipo de líderes que produzimos, sem refletirmos que nós, de alguma maneira, espelhamos a realidade deles. Os líderes os líderes são filhos da cultura. Os líderes são filhos das prioridades que nós cultivamos. Os líderes são filhos dos valores que premiamos. Os líderes são filhos daquilo que, como sociedade, nós admiramos e recompensamos. Queridos amigos, precisamos de aprender e ser conscientes e assumir a verdade da realidade, que nós precisamos mudar. Por isso, se pretendermos novas lideranças, precisamos de uma nova humanidade. E se queremos uma nova humanidade, precisamos de uma nova educação moral. Precisamos de aprender a transformar o caráter e precisamos, consequentemente, de transformar as instituições. Assim, tudo isto passa por uma transformação da imaginação coletiva e do desenvolvimento de uma nova cultura. É necessário que possamos voltar a ensinar que a vida humana é o mais sagrado de tudo, é divina, que a verdade importa, que a justiça não pode nunca ser negociável e que o poder é um dever, não um privilégio. Que a nossa casa comum, o nosso maravilhoso planeta, que é a Terra, não é um objeto morto, mas a casa viva desta família humana. Queridos amigos, ensinar que governar é o maior ato de serviço. Mais uma vez volto a trazer a visão de Baha'u'lláh. Ele não vem apresentar um remendo da velha ordem. Ele vem falar de uma nova ordem mundial. Não no sentido frio e manipulador, com que às vezes, na maioria das vezes, esta expressão é usada de formas diferentes para alcançar os mesmos fins. Profunda insanidade, como estamos a assistir. Mas ele vem afirmar isso no sentido de se desenvolver e criar uma nova organização, uma nova forma de organização da vida humana, assente na unidade, na justiça, na paz, na responsabilidade
e na consciência de que não somos donos de nada nem de ninguém. Pertencemos uns aos outros. Ele vem trazer uma visão e uma forma para essa nova ordem mundial. Uma nova ordem em que as instituições não reflitam apenas interesses, mas principalmente princípios e valores. E que a política não seja a arte de gerir rivalidades, como falamos atrás, mas sim a arte de servir a humanidade. Em que as nações não se vejam como competidoras absolutas, mas como partes integrantes de um destino comum e que todas têm o mesmo valor perante esta dádiva da criação. Em que a prosperidade não possa ser comprada à custa da devastação da nossa casa comum, desta graça maravilhosa do nosso planeta, em que o ser humano volta a merecer o nome de ser humano. Queridos amigos, a pergunta central, porque só através de perguntas é que nós podemos refletir. A pergunta central deste nosso tempo, vou tentar formulá-la. Poderá ser esta: que tipo de liderança pode salvar o mundo daquilo em que ele se tornou? A resposta não está no homem forte, nem no cinismo sofisticado, nem na propaganda eficiente, nem naquele líder ou nos líderes que tentam dominar o palco, nem naquele ou naqueles líderes que tentam impor-se pelo medo. A resposta está absolutamente na liderança moral, na liderança virada para o serviço, na liderança assente na verdade e na justiça, naquela que compreende que a humanidade é uma só família, na liderança que respeita a vida humana como o maior dom. Uma liderança que aprende a ser capaz de olhar para a nossa casa comum, a terra, com gratidão, ao invés de ganância. Numa liderança que sabe que o poder sem ética, é apenas uma forma de destruição com gravata. Queridos amigos, as lideranças de hoje mostram-nos aquilo em que o mundo se transformou. O manifestante de Deus para o nosso tempo, o fundador da fé Bahá'í, Baha'u'lláh, vem mostrar-nos aquilo em que o mundo ainda pode tornar-se e se vai tornar, com dores muito, muito grandes, infelizmente. Entre o ego e o serviço, entre a mentira e a verdade, entre a exploração e a reverência, entre a divisão e a unidade, entre a força sem alma e a justiça com visão. É aí que está a escolha que cada um de nós terá que aprender a fazer. Mas para isso precisamos de ganhar consciência e precisamos de revisionar tudo aquilo que são os nossos conceitos. Porque a questão já não é a de saber se o mundo está em crise, porque isso é óbvio, toda a gente já percebeu isso.
e que as guerras estão a escalar a uma forma assustadora, para além disso, a tornarem-se cada vez mais devastadoras. E que a aceleração é brutal. Então, a questão é saber se a humanidade terá coragem para construir novos seres humanos, novas instituições e ser capaz de produzir lideranças à altura da verdade mais profunda da nossa existência. A humanidade é uma só família. E a Terra é uma só casa comum e o nosso destino é inseparável. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo. É um contributo para a reflexão do estado do mundo e o caminho que está dentro do maior poder que tu tens. O poder de escolha, de decidir como queres viver a tua vida e como queres participar na construção de uma nova visão em direção à unidade da família humana, da paz e do estado adulto da humanidade. Partilha o vídeo com outros amigos para que possam apenas refletir também e pensar, ganhar novas formas de consciência que tragam mais paz, alegria e felicidade. Queridos amigos, um grande abraço. Despeço-me com carinho e amizade. Até ao próximo vídeo.